Você já ouviu falar dos 144 mil selados em Apocalipse? Eles não são guerreiros, não são anjos, mas eles têm algo que ninguém mais tem: um selo invisível, uma marca que os separa do mundo. Quem são eles? E por que apenas eles? O que isso revela sobre os últimos tempos? A resposta pode mudar tudo o que você pensou sobre profecia. A revelação final vai te deixar sem palavras. Hoje, você vai mergulhar em uma das passagens mais enigmáticas e mal compreendidas do Apocalipse. O capítulo 7 nos mostra um povo selado por Deus, em meio ao caos, destruição e julgamento. Mas o que isso realmente significa? Prepare-se para descobrir uma leitura que une fé, história e mistério. Porque nem tudo em Apocalipse é como parece. E os 144 mil podem não ser quem você pensa que são. O selo invisível, proteção em meio ao julgamento. Imagine estar diante do trono de Deus. O céu em silêncio. 4 anjos, segurando os ventos da terra. Nada se move, nada respira. O tempo para. É o momento antes da tempestade. No capítulo 7 de Apocalipse, João interrompe a sequência de julgamentos. Após abrir o 6º selo, que mostra terremotos, estrelas caindo e o céu se enrolando como um pergaminho, algo surpreendente acontece. De repente, tudo para, e uma cena diferente emerge. Silenciosa, estratégica, misteriosa. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, ou sobre o mar, ou sobre qualquer árvore. Apocalipse 7, 1. O que está acontecendo aqui? Antes que a destruição continue, um anjo aparece do leste. Ele traz algo que muda tudo: o selo do Deus vivo. Ele clama em alta voz para os 4 anjos, dizendo: não danifiquem a terra, o mar ou as árvores, até que tenhamos selados os servos do nosso Deus em suas testas. Um selo, invisível, espiritual, mas com poder absoluto para preservar, para separar, para proteger. Mas quem são esses selados? João ouve o número 144 mil. De todas as tribos dos filhos de Israel, muitos tomam esse número literalmente. Outros, como nós, leem através da lente do simbolismo bíblico, como tantas outras imagens em Apocalipse. Lembre-se, o livro é uma profecia apocalíptica, carregada de símbolos, visões e linguagem figurativa. O número 144 mil é 12 vezes 12 mil. 12, número das tribos. 12, número dos apóstolos, multiplicados. 1000, número de plenitude, grandeza, multidão incontável. Os 144 mil não são judeus literais. Eles não são apenas um grupo específico no futuro. Eles representam o povo de Deus ao longo da história, desde os tempos dos patriarcas até hoje. Desde o antigo Israel até a igreja espalhada por todo o mundo. Na tradição judaica, selar algo significava autenticidade e propriedade. Um documento selado era oficial. Uma pessoa selada era marcada com pertencimento. Da mesma forma, os 144 mil são aqueles que pertencem ao Senhor. Eles são selados, não com tinta, mas com o Espírito Santo, como Paulo ensina em Efésios 1:13. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo não é visto com os olhos humanos, mas faz toda a diferença entre o desespero do mundo e a esperança dos santos. Pense nisso. Enquanto os ventos da destruição são contidos, Deus mostra algo essencial. Antes de qualquer julgamento, Ele protege os seus. Esta cena não é para criar medo, mas confiança. Mesmo que o mundo esteja desmoronando, mesmo que tudo pareça desmoronar, há um povo, invisível aos olhos humanos, mas conhecido por Deus. E esse povo tem um selo. Não é um microchip, não é uma marca física. É algo muito maior: a segurança de pertencer a Deus. Você notou um detalhe? João ouve o número 144 mil, mas então, no versículo 9, ele viu uma multidão que ninguém podia contar. O que isso nos diz? Muitos estudiosos entendem que a audição revela a identidade simbólica, Israel espiritual. E a visão mostra a realidade concreta, uma multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Em outras palavras, os 144 mil e a multidão incontável são o mesmo grupo, o povo de Deus, marcados pelo Espírito, protegidos na alma e diante do trono. Como isso foi possível? Como em meio ao caos descrito nos capítulos anteriores, com selos se abrindo, martírios, perseguições e desastres cósmicos, esse povo permanece de pé? A resposta está no selo, não na força deles, não na política, não em bunkers ou armas, mas na fidelidade de Deus. O Senhor conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Agora pense comigo. E se você está enfrentando ventos fortes hoje? Não aqueles do Apocalipse, mas os ventos da vida, doença, perda, medo, dúvida. Você carrega o selo? Não se trata de religião, rótulos de igreja, títulos ou aparência. O que distingue o povo selado não é status, é pertencimento. Você pertence? Você confiou sua vida àquele que sela, guarda e protege? Agora me diga nos comentários. Você acredita que esse selo ainda está ativo hoje? Deus ainda marca os seus? Escreva: eu sou selado por Deus, se você sentir isso em seu coração. A multidão que ninguém podia contar. A igreja triunfante na grande tribulação. Imagine abrir os olhos e ver diante de você uma multidão sem fim. Pessoas de todos os lugares, vestidos de branco, palmas em suas mãos. Eles estão em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, cantando, vivos, eternos. João nos mostra essa visão logo após ouvir o número dos selados. Mas quando ele olha, ele não vê 144 mil. Ele vê algo muito maior. Depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Apocalipse 7, 9. Aqui a visão muda de tom, do selo ao destino dos selados, da proteção à vitória. Essa multidão não é passiva. Eles não estão escondidos. Eles estão diante do trono e do Cordeiro. Isso é mais do que uma cena celestial. É uma declaração. O povo de Deus, mesmo esmagado na terra, está em pé no céu. Mesmo desprezados no mundo, eles foram recebidos na glória. Vestidos de vestes brancas e com ramos de palmeiras nas mãos. Vestes brancas, símbolo de pureza, redenção, justificação. Palmas, símbolo de vitória, celebração. Eles não apenas sobreviveram, eles triunfaram. Nos tempos romanos, multidões se reuniam em arenas para assistir a mártires cristãos serem mortos. Mas agora, João inverte a imagem. A verdadeira multidão não é a que zombou nas arquibancadas, é a que venceu pela fé, mesmo sem uma espada. Eles são chamados de vitoriosos, não por conquistarem reinos, mas por não negarem a fé. A esperança do trono. Quando o Cordeiro é o pastor, imagine estar diante do trono do universo. Um trono que governa a eternidade. Luz intensa, silêncio profundo. E bem no centro, um cordeiro. Mas não um cordeiro frágil, não um animal indefeso. É o cordeiro que foi morto e vive novamente. O mesmo que abriu os selos, o mesmo que derrotou a morte. Agora, ele lidera. Ele reina. O cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Esta é a cena final do capítulo 7, e é a mais surpreendente de todas. O trono de Deus, um mistério revelado. Até agora, tudo em Apocalipse nos leva a este trono. Dele vêm os selos, dali são emitidos os julgamentos. Nele reside a autoridade absoluta. Mas o que João vê agora não é um trono de julgamento, é um trono de cuidado. Deus, o Todo-Poderoso, se revela como um pastor. E o cordeiro que foi sacrificado agora alimenta, guia e conforta. Isso quebra toda a lógica humana.
Um cordeiro é quem guia as ovelhas. O fraco se torna o forte. O servo se torna um rei. Essa é a essência do Evangelho. Não aguardamos um futuro reino político na terra, com Jesus reinando de Jerusalém. Acreditamos que o reino já veio, em Cristo. Ele reina agora, invisivelmente e espiritualmente sobre seu povo. E onde está o seu trono? Está no céu, sim, mas também no coração daqueles que creem. E essa visão em Apocalipse 7 mostra o estado final dos salvados, não como guerreiros em batalha, mas como filhos reunidos pelo pastor. É a igreja triunfante, não pela espada, mas pelo sangue. Há um rei que pastoreia. Essa palavra, pastor, é poderosa. Em grego, é poimeino. Significa cuidar, alimentar, proteger como um pastor faz com suas ovelhas. Aqui, o cordeiro se torna o pastor e leva os salvos aonde? A fontes de águas vivas. É a mesma linguagem usada por Jesus em João 4, quando fala com a mulher samaritana. Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. É também a linguagem do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ele me leva a águas tranquilas. A promessa é a mesma, mas agora cumprida plenamente. O texto termina com uma das declarações mais íntimas da Bíblia. E Deus enxugará toda a lágrima de seus olhos. Pause por um segundo. Leia isso novamente. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não um anjo, não um intermediário. Deus, pessoalmente. Ele toca, ele enxuga, ele conforta. Aquele que governa o universo se aproxima do indivíduo. Você consegue compreender o impacto disso? O mesmo Deus que envia os 4 anjos para conter os ventos é o Deus que se inclina para enxugar uma lágrima. O mesmo trono que derrama julgamentos é o trono que oferece água viva. O mesmo cordeiro que foi morto agora guia os seus com amor eterno. Espera em meio ao caos. Quantas pessoas hoje veem apenas medo, destruição, o fim do mundo em Apocalipse? Mas João quer mostrar algo diferente. Ele quer mostrar que acima da fumaça e do sangue, acima dos selos, dos cavaleiros e da besta, há um trono firme e um cordeiro vivo. E aqueles que pertencem a ele não são esquecidos, não são derrotados, não são destruídos. Eles são guiados, confortados, salvos. E o mais importante, esse conforto não é apenas futuro, é também agora, porque o Cordeiro reina agora e ele já pastoreia seu povo hoje. Mesmo na dor, mesmo em tempos de guerra, fome, pandemia, caos social, a promessa permanece. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Quem está te guiando hoje? É o medo? É a ansiedade? É o ódio, o ressentimento, a dúvida? Ou é o Cordeiro? Ele não promete a ausência de tribulação, mas sua presença fiel. Ele não impede as lágrimas, mas promete enxugá-las. Agora é a sua vez. Você sente o Cordeiro te guiando, mesmo nas sombras? Comente abaixo. O Cordeiro é meu pastor. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa esperança hoje. Chamada final. Os ventos ainda sopram. As guerras continuam. A dor não acabou. Mas em meio ao barulho, há uma verdade silenciosa. Há um povo invisível para o mundo, mas visível aos olhos de Deus. Eles carregam um selo, um nome que o mundo não entende, um pertencimento que não pode ser apagado. Eles passaram por tribulações, suportaram feridas, foram feridos, esquecidos, desprezados, mas não caíram, foram guiados pelo Cordeiro, aquele que reina, aquele que conforta, aquele que um dia enxugará toda lágrima de seus olhos. E agora, pause por um momento e pense: você pertence a esta multidão? Você foi selado? Porque o tempo está se esgotando.
Os ventos podem soprar novamente a qualquer momento. E somente uma coisa permanece no final: o trono e aqueles que estão diante dele. Se esta mensagem falou com você, comente agora: eu pertenço ao Cordeiro. E compartilhe este vídeo com alguém que está passando por sua própria tribulação. Alguém que precisa saber que há um selo, um pastor e uma esperança que vai além do tempo. E se você quiser continuar esta jornada através das visões de João, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Vamos atravessar os mistérios de Apocalipse juntos? Porque cada capítulo é um grito de fé em meio à destruição.